Reverendíssimo Padre Túlio, nosso pároco, Diácono Carlos, filho também desta cidade, nosso confrade, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também todos aqueles que rezam conosco pelas mídias sociais da Paróquia Santana. Para nós é uma grande alegria celebrar a festa da nossa padroeira e, de modo especial, nesse ano, celebrar 100 anos da presença deoniana. E hoje nós somos convidados a meditar sobre uma das temáticas que é própria do nosso carisma, que é a implantação do reino do coração de Jesus. E o tema que nos é proposto para a meditação de hoje é, com Santana, renovarmos o compromisso com o reino do coração de Jesus. Como dizia, a paróquia tem mais de 260 anos de história, e desses 260 ou mais, nós temos aí 100 anos da presença deoniana, de um jeito próprio de ser, de responder ao chamado que Deus faz, a partir da experiência de fé do Padre Deon, que é o nosso fundador. Quando nós pensamos nessa dimensão do nosso carisma, ele traz consigo também a nossa missão, que, representadas ou muitas vezes compreendida por duas expressões da Sagrada Escritura, uma referindo-se a Jesus e outra a Maria, que é o et ancilla e o et venio. Eis que vem da parte de Jesus para fazer com prazer a vontade do Pai. E Jesus, na sua vida, na sua vivência, naquilo que ele fez, trabalhou intensamente para implantar o reino de Deus. Muitas vezes, e quantas situações nós rezamos no Evangelho, sobretudo alguns domingos atrás, Jesus com diversas comparações para falar do reino, porque muitas vezes as pessoas têm a noção de reino, mas para falar desse reino que ele propõe, ele usa a comparação da semente, do fermento e tantas outras, as quais nós percebemos que ele vai falar dessa pequenez do reino, muitas vezes quase insignificante, quase imperceptível, mas que se transforma e transforma toda uma realidade. Então, Jesus que vem para fazer com prazer a vontade do Pai. E na expressão de Maria, eis aqui a serva, o et ancilla, faça-se em mim segundo a sua palavra. E nós percebemos a união desses dois corações que respondem ao chamado do Pai e que é para nós modelo, e que Padre Deon, na sua experiência de fé, nos deixa esse legado a nós enquanto congregação, mas legado também, como ele mesmo vai dizer, às almas, ou seja, às pessoas e à sociedade, porque a intenção dele, naquilo que ele viveu, naquilo que foi a sua experiência de fé, era implantar, era fazer acontecer ou promover esse acontecimento na vida das pessoas, em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os contextos. Padre Deon foi alguém que estudou profundamente cada situação, cada causa, cada consequência do seu tempo. E para nós, e aí quando eu digo nós, não só religiosos, mas nós que bebemos dessa mesma fonte, é uma provocação a cada um de nós. Cada dia da novena, um grupo, representando as pastorais, os movimentos, entram, bebemos dessa fonte, cada um com seu carisma, mas trabalhamos juntos nessa mesma ação, nesse mesmo trabalho de implantação. Somos convidados a nos moldar e a nos deixar modelar pelas ações do Cristo, em favor da humanidade ao Pai. Se a gente quiser traduzir isso por uma palavra do nosso tempo, é solidariedade. Nós somos chamados a sermos solidários. No Evangelho nós ouvimos Jesus que vê a multidão e sente compaixão, né? Se comove por aquilo que eles estão vivendo, pela ânsia que eles têm de ouvir a palavra e de serem curados. E o Evangelho termina dizendo que Jesus ensinou-lhes muitas coisas. Voltando à celebração dos 100 anos,
da presença deoniana, como disse, que enquanto paróquia, e não só paróquia, mas se a gente for pensar, Lavras, porque Santana é padroeira da cidade de Lavras. Se a gente for pegar das paróquias mais antigas, se não me engano, a paróquia São Sebastião recentemente celebrou 50 anos, 40. Das paróquias mais antigas, filhas de Santana. E aqui nós temos até paróquias filha e neta, né? Porque nós temos a auxiliadora, e da auxiliadora já veio São Judas. Então, se a gente for pensar esse desdobramento da vivência da fé, em que a presença deoniana está nesta construção, está nessa propagação. E aí vale a pena recordar, como eu disse, com base na experiência de fé do Padre Deon, a acolhida e o testemunho de tantos padres e religiosos que por aqui passaram, ao longo desses 100 anos. Quantos párocos, quantos vigários, cada um com seu jeito, cada um com sua particularidade, cada um com seu carisma pessoal, mas todos nós, de modo especial, deonianos, guiados pelo coração de Jesus, a partir da experiência de fé do Padre Deon, atentos às realidades do nosso tempo. Quantos vocacionados, e nós temos a graça de termos o nosso seminário aqui em Lavras. Quantos daqui passaram pelo seminário? Eu sou um deles, fiquei padre. Quantos passaram pelo seminário, não ficaram padres, mas são pessoas de bem e que fazem muito bem naquilo que fazem na sociedade, tanto aqui quanto em outros lugares, porque quantos que não moram aqui, mas são bons profissionais, são bons pais de família, são pessoas de bem, que lutam por essa construção, a qual nós meditamos, que é a implantação do reino do coração de Jesus. Essa memória dos 100 anos tem sido um tempo de ação de graças, como nos propõe o Evangelho. O Evangelho de hoje é uma grande ação de graças, porque os discípulos foram enviados em missão e voltam cheios de alegria por aquilo que experimentaram. Quando nós olhamos para a nossa história, e seja ela agora celebrando a nossa festa anual, mas fazendo a memória dos 100 anos, quantas graças nós recebemos e vivenciamos ao longo desse tempo. Quantas pessoas, quanto bem através das diversas pessoas, das pastorais, dos movimentos, da vida da igreja, sobretudo aqui enquanto Paróquia Santana, é possível e tem sido possível realizar pela ação de tantas pessoas. Os discípulos se reuniram e contaram tudo a Jesus. É o que estamos fazendo nesse ano jubilar. Padre Túlio, junto com a equipe, convidou vários párocos ou ex-párocos que por aqui passaram, com suas histórias, cada um com o tempo em que viveu, com aquilo que foi a particularidade de cada tempo, para justamente reviver, para rememorar toda essa história. Jesus sempre nos ensina muitas coisas, principalmente como deve ser nossa relação com Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Evangelho de hoje, Jesus não fala da nossa relação com Deus. Jesus hoje dá uma atenção especial ao humano, às pessoas. Ele percebe o cansaço dos discípulos, as necessidades, e até o Evangelho vai dizer que o movimento, a correria era tanta que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus se preocupa com eles e os convida, os leva a um lugar à parte. Nos dá uma grande lição de que a importância de acolher, né, e do cuidado com o ser humano, a começar por nós. Quantas vezes nós entramos num ativismo, nós entramos numa sucessão de atividades e daqui a pouco a gente não sabe mais por que estamos fazendo. Então essa pausa, essa parada, ela é necessária. A celebração eucarística é esse momento. A nossa oração pessoal é esse momento. A adoração eucarística e na dimensão do carisma deoniano
a adoração reparadora. Eu me preparar, eu estar disposto e estar por inteiro diante do Santíssimo, pensando naquilo que estou vivendo, naquilo que está acontecendo e como eu me posiciono diante de tudo isso. Necessidades e necessitados sempre teremos. Jesus se preocupa com o bem-estar dos seus, que hoje somos nós. É preciso ter cuidado conosco e entre nós. A missão é necessária, é exigente, tanto que Jesus pede aos discípulos que rezem, pedindo mais operários, mas Ele tem esse cuidado com aqueles que estão. Jesus convida os discípulos para parar e descansar. Humanamente estavam cansados. O descanso e o repouso devem ser, ou ao menos estar em pauta. Por quê? Porque eu digo estar em pauta? Porque o Evangelho começa com essa proposta de Jesus diante daquela necessidade do descanso. Mas diante da realidade, Ele mesmo não para. Quando Ele vê as pessoas que vêm à sua procura e como Ele percebe como ovelha sem pastor, Ele atende, cuida e, como diz ao final do Evangelho, ensina muitas coisas. Esse exemplo, esse ensinamento de Jesus, para nós nos chama a atenção para que não sejamos funcionários do sagrado, né? E esse é um risco para nós padres, para nós religiosos, esse é um risco muitas vezes para os agentes de pastoral. Quantas coisas nós temos que fazer, mas o cuidado de nos perguntar o porquê e o para quê, porque senão fazemos muito, mas daqui a pouco a gente se cansa e perdemos a motivação naquilo que fazemos. O mesmo vale para a vivência nas nossas casas. Você que é pai, você que é mãe, porque quando a gente fala dessa implantação do reino do coração de Jesus, vocês leigos, e quando leigo não é aquele que não sabe nada, mas é aquele que é membro, que é parte da igreja, vocês chegam a muitos lugares que nós padres não chegamos. Muitos ambientes de trabalho, lá vocês são testemunhos. Muitos ambientes de escola, de universidade, lá vocês são testemunhos. Mas todos nós somos participantes, colaboradores de todo esse processo e vivenciamos isso, e por isso a importância do resgate dessa memória. Nós, como eu disse, não podemos ser funcionários do sagrado, e sim testemunhas do amor de Deus por nós. E o Papa Francisco, se a gente prestar atenção nas suas falas, nos seus escritos, desde o início do seu pontificado, Francisco tem duas palavras ou duas expressões chaves em toda a sua mensagem: alegria do Evangelho e uma igreja a serviço ou em serviço. O bom cristão, o cristão que vive bem a sua fé, ele é e deve ser uma pessoa alegre. Papa Francisco, lá no início dizia, um cristão triste é um triste cristão. Dificuldades, problemas, desafios, cansaço, o Evangelho diz que nós teremos. Necessidades sempre teremos. Mas isso não pode roubar, isso não pode tirar a nossa alegria de viver. Isso não pode, muitas vezes, ofuscar o amor que Deus tem para com cada um de nós. O anúncio do reino tem um ponto de partida e um ponto de chegada. É Jesus Cristo, é a pessoa dele. Se nós olhamos para toda a missão, tanto com Jesus, quando ele envia os discípulos aonde ele mesmo deveria ir, e eles fazem as mesmas coisas que ele fazia, isso continua depois nas cartas, nas ações ou nas missões de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, ao longo de toda a história da igreja, e continua conosco. Nosso ponto de partida e chegada é Jesus Cristo, guiado pela palavra, alimentado pela Eucaristia. Recordemos, alguns domingos atrás, esse processo que os discípulos vivenciaram
e nós, os discípulos de hoje, também. A pergunta nos evangelhos, ou no evangelho de alguns domingos: quem é Jesus? E Jesus pergunta: qual a percepção das pessoas? Qual é o entendimento dos discípulos a respeito de Jesus? A missão que Jesus confia aos discípulos, e eles, como ouvimos hoje, contam com alegria aquilo que viveram. Que nós também, no tempo presente, no tempo de hoje, no nosso tempo, possamos descobrir quem é Jesus, possamos perceber o entendimento das pessoas, a percepção das pessoas a respeito de Jesus, possamos compreender melhor quem é Jesus. Quando ele pergunta aos discípulos: quem sou eu para vocês? Jesus não está com crise de identidade. Jesus quer saber se aqueles que o seguem sabem quem ele é. A mesma pergunta ele faz a cada um de nós. Que este tempo nos ajude a recordar com alegria e gratidão os que nos precederam. Quantos padres, quantos religiosos que por aqui passaram. Que este tempo seja a ocasião de renovar os nossos propósitos e compromissos para sermos as testemunhas de hoje e, como dizia o Padre Deon, no hoje de Deus. O hoje de Deus acontece em nossa vida. Que nós possamos, pelas nossas respostas, pela nossa compreensão, pelas nossas ações, continuar esse processo de implantação do reino do coração de Jesus nas almas e nas sociedades, a começar de nós e aqueles que estão à nossa volta. Convido a que fiquemos de pé e professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,